Ó, turma, então vamos lá, tá? Para quem chegou agora, eu vou postar um outro, tem dois vídeos, tá? Um vídeo com informações sobre umas atividades que eu passei, só arrastar para cima lá no portal Eclass depois. Eu vou disponibilizar esses dois vídeos. E hoje nós vamos começar o capítulo 7, na página 108, sobre o sistema nervoso, tá? Como eu havia falado alguns segundos atrás, não cai muito, tá? Tem questões, tem, mas são de vestibulares, de instituição particulares, algumas universidades estaduais. É muito difícil cair, tá? Mas ele vem mais assim, questões para nível superior, né? Para quem estuda algo sobre biológica. E antes de iniciar esse capítulo 8, quarta-feira nós finalizamos o capítulo 6 sobre o sistema cardiovascular. Falei para você das principais funções, tá, do sistema cardiovascular. Passei um vídeo resumo para vocês sobre ele, tá? Um mapa mental. Uma dica que eu tenho para vocês é procure mapa mental dos próximos capítulos, tá? Porque já é um resumo, você pelo menos lê. Não espere só pelo professor, tá? Ah, vou esperar o professor dar aula. Qual será o próximo assunto? Não. Você já tem que ter pelo menos um conhecimento prévio para você participar da aula. Fala, professor, eu estava lendo aqui, eu não entendi lá o negócio de sinapse. O que é sinapse? Eu não entendi. Tem que nos explicar. Eu estava lendo. Então, o que eu peço para vocês? Leiam, tá? O tempo que você passa lá olhando o TikTok, o Instagram, 30 minutinhos, rapidinho coloca lá, mapa mental, sistema nervoso, vai aparecer aquele Pinterest, né? Aí você abre e lê. Nem 10 minutinhos você vai perder lendo lá. Procura sobre o sistema, tá? Leia. Eu não estou pedindo para você fazer mapa mental, só para você ler, ok? Isso aqui a gente vai estudar também mais para frente lá no segundo ano, tá? No segundo ano a gente vai repetir esse conteúdo, só que um pouquinho mais aprofundado. Então vamos lá. Qualquer dúvida você pode estar perguntando. Deixa eu dar bom dia aqui. Deixa eu ver, entrou mais alunos na sala. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pablo. Bom dia, Evandro Guilherme. Fala, Michael. Fala, Jordan. Cauê. Lá, Luiz. Yasmin e João Vitor. Sejam todas bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês podem estar ligando o áudio de vocês e perguntando, tá? Então vamos lá, sobre o sistema nervoso. Turma, o que é o sistema nervoso? Qual a funcionalidade dele para o nosso organismo, tá? O nosso sistema nervoso é como se ele fosse lá o sistema operacional de um computador. Como se ele fosse lá o Windows 10, né? O iOS, né? Que é da Apple lá. É como se fosse o sistema operacional. É o centro do comando das nossas atividades. É por ele, tá? Que o nosso corpo vai desempenhar as funcionalidades no nosso organismo, tá? Então, o sistema nervoso, ele é o comando central. Para quem assistiu lá Divertidamente, né? Vê lá que o Divertidamente é nosso sistema nervoso. Ele trabalha totalmente nosso sistema nervoso, tá? Que ele fica controlando as nossas ações. Tudo aquilo que você vai fazer, eu vou ficar triste, eu vou chorar, né? O sistema límbico lá que você vai ver mais para frente, por que eu choro? Por que eu estou feliz? Como é que eu guardo essas informações? Tudo isso aqui está relacionado ao nosso sistema nervoso. Tanto é, turma, uma curiosidade, por exemplo, quando uma pessoa tem morte cerebral, já era. Tem mais o que fazer. O corpo ainda vai ficar funcionando alguns minutos, mas depois ele vai parando. Eu lembro de um menino aí, eu conhecia ele, tá? Mas era mais de vista. Ele era Uber e ele foi assaltado e ele foi reagir e pegou um tiro. Passou de raspão aqui. Raspão não, né? Pegou na cabeça dele, fazendo com que ele fosse socorrido, mas ele chegou no hospital lá no pronto-socorro e morreu de morte cerebral. E a família, não, mas o coração dele está funcionando, o coração dele está batendo ainda. O médico falou, vocês têm que reanimá-lo. O médico falou, não tem como. Não tem como, porque ele já teve morte cerebral. Perdeu muita massa cefálica. Não tem mais como ele sobreviver. Já era. Não tem mais. E a família desesperada, porque o coração ainda batia. O médico falou, vai parar. Ele teve morte cerebral. Daqui com o tempo, o organismo dele vai parando. O que faz a minha mãe é uma peça lá, o Paulo Gustavo, ele primeiro teve morte cerebral, depois, né, ele foi tendo outras complicações, vai parando, tá? Porque quem é o comando do nosso corpo? O sistema nervoso. É ele que manda o nosso coração bater. É ele que manda, ó,
Você levantar a mão, aí, ó, você desligar a câmera, quem estava com a câmera ligada. É o sistema nervoso que manda você fazer isso, tá? Então, o sistema nervoso, a principal função dele é controlar o nosso corpo, tá? E o sistema nervoso, ele é composto, né, por dois, ó. São dois subsistemas, tá, turma? Ele é dividido em dois, tá? Só que eles são aqui, ó, interligados. Eles estão, ó, conectados para a perfeita, ó, coordenação do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Fazendo com que a gente perceba as informações, tá? Do meio exterior, que está fora do nosso corpo, com aquilo que está dentro, tá? Perceber o meio externo para o meio interno, ou vice-versa, tá? Pausar aqui rapidinho, turma, que eu tô com... Tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Tá? Então, como eu falei para vocês, são dois sistemas, e esses dois sistemas estão interligados para que faça a coordenação do nosso corpo e a gente perceba aquilo que está fora do nosso organismo e aquilo também que está dentro, tá? E como é que funciona, turma, esses dois sistemas, que é o sistema nervoso central, também aqui, ó, a sua abreviação, ó, SNC. Toda vez que vocês ouvirem aqui, ó, SNC, ouvirem, né, essa palavra aqui, ó, SNC, significa sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, também chamado de SNP, tá? São esses dois sistemas e eles estão interligados. Professor, como é o sistema nervoso central? O nosso sistema nervoso central é o nosso cérebro, o nosso encéfalo e a medula, ó, espinhal. Isso é o nosso sistema nervoso central aqui, ó. O nosso encéfalo, o nosso cérebro, junto, ó, com a sua medula espinhal. Isso aqui é o seu sistema nervoso central. Já diz, ó, central. Está no centro aqui, ó. E o sistema nervoso periférico, ele é a ramificação, ó. É a ramificação aqui, ó, do sistema nervoso central, ó, que são ligados para os nossos nervos, ó. Os nervos e gânglios. Professor, para que servem esses nervos e esses gânglios que se ramificam da nossa medula espinhal, do nosso sistema nervoso central, professor? Por que sistema nervoso periférico? Porque ele vai, ó, para as periferias do nosso corpo, ele vai para as laterais. E é o sistema nervoso periférico que leva as informações. Por exemplo, aí, ó. O sistema nervoso central ele vai mandar uma informação lá para o seu braço. Essa informação ele vai sair aqui do seu encéfalo, vai passar pela medula espinhal, vai mandar informação para um nervo. Esse nervo ele vai agitar o seu braço, né, com os impulsos elétricos, e vai fazer, ó, com que você movimente a sua mão e pegue, ó, o celular. Então é assim que funciona. O sistema nervoso central manda informação e ela vai ser expandida através do seu sistema nervoso periférico. Ah, professor, quero andar. É o sistema nervoso central que manda informação para você mover a sua perna, né? Através do sistema nervoso periférico. É ele que manda informação. Ah, professor, uma informação, ela pode ser incompleta? Pode. Por exemplo, a informação, para ser completa, ela tem que sair do encéfalo, passar para a medula e chegar nos nervos, nos gânglios, tá? Ou, ao contrário, vindo um nervo aqui do dedo, da ponta da sua mão, opa, eu estou pegando aqui, ó, sei que está molhado. Como é que você sabe que está molhado aqui? Por causa dos nervos que você tem aqui. E ele manda essa informação, esses impulsos, ó, através desses nervos, chega na medula espinhal, a medula espinhal manda para o seu encéfalo e você interpreta e sabe, está molhado. Professor, mas essa mensagem pode chegar pela metade? Pode, que é o ato reflexo. O ato reflexo, né? Quando alguém joga, sua mãe joga a sandália, você está bem aqui, né? Faz igual a Matrix. Aí ela passa a sandália. Ou então, quando alguém joga alguma coisa, você faz assim. Ou então, quando você pega uma panela quente, meninas, quando sem querer você pegou numa chapinha quente lá, né? E você, ó, tira logo o dedo. Isso é um ato reflexo. E essa informação, ela não vai no encéfalo. Ela bate na medula espinhal e volta.
Professor, se ela fosse até o encéfalo, o que aconteceria? Se você tocasse na panela quente, ó, você tocou na panela quente. Se a mensagem for até o seu cérebro, até o seu encéfalo, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar assim, ó. Aí você tira. Quando ela vai até na medula espinhal, o que você faz? Ó? Tira logo. Você bate já. Você já deve ter batido a mão numa panela quente. Já deve ter pego em algo quente. Você toca, ó, ai, tira logo. Não ferro de passar roupa. Se a mensagem chega ao seu encéfalo, você vai demorar alguns segundinhos mais. Pode perguntar. É tipo quando tu bate com o mindinho na quina da parede. Naquele cantinho de sofá, né? No cantinho da cama lá. Horrível aquela dor. Isso, mais ou menos também. Você já tira logo rápido, tá? E vamos ver aqui, ó, quem são, né, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos ver aqui. E, turma, o que é... Então, quando o cotovelo na mesa. Marcelo, né? Tipo choque. Sim. Tá? Ó, vamos lá. O que é o sistema nervoso aqui, turma? O sistema nervoso, né, que é um nervo, né, nosso sistema nervoso, como é que ele funciona? Ele funciona aqui, ó, através dos impulsos nervosos. E quando você estudou lá no primeiro bimestre o tipo de células, nós vimos que o neurônio, né, que é uma célula nervosa, ele é uma célula permanente. Ah, professor, não é igual uma célula sanguínea que fica a cada determinado período de tempo, né, 90 dias, se regenerando, formando novas? Não. Você tem uma quantidade, são bilhões, trilhões de neurônios. Só que com o tempo você vai acabando com ele. Tá? Você vai acabando. Por isso que as pessoas aí vão. Por isso que às vezes as pessoas vão esquecendo, vão ter algum problema. E também, se você não se alimentar direito, utilizar determinadas substâncias, você pode acabar com os seus neurônios. Tá? Então, eles são células permanentes. Tá? Então, caso você tenha deterioração, perda de neurônio, queimar seus neurônios, né, você vai ter esquecimento, perda de memória, tá? Então, ó, como é que ocorre o nosso sistema nervoso? A transmissão das informações do sistema nervoso, ele ocorre aqui, turma, sobre impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos, eles se propagam através do quê? Dos neurônios, tá? Os nossos neurônios. Por isso que você fala, hoje eu estou queimando neurônio, tá? Hoje eu estou queimando molécula de ATP em neurônio. O que quer dizer ATP? Energia. Você está queimando energia e você está queimando seus neurônios, tá? Então, o neurônio é ele que é responsável, tá? Pela propagação dos impulsos nervosos e é ele que leva informação por todo o seu corpo, tá? Se não fosse o neurônio, não ia ter essa propagação, né? Essas informações sendo levadas para todo o organismo. E aqui a gente tem um neurônio e esta é a sua organização. Como é a organização do neurônio? Esta parte central aqui, ó, essa parte do meio, chama-se, ó, corpo celular. E qual é a função do corpo celular? É onde está localizado, ó, a maioria dos orgânicos, né? Da informação, é onde está localizado, ó, o núcleo do neurônio, tá? Aqui é o núcleo do neurônio, é onde a informação vai ser captada e ela vai ser passada adiante, propagada. Então, ó, eu tenho um corpo celular, principal função dele, tá? É o armazenamento da informação e depois fazer com que ele, ó, se propague. E eu tenho também outra estrutura. Qual é a outra estrutura? Eu tenho uma estrutura chamada dendritos, tá? Aqui está dendrito, tá? Mas eu tenho os dendritos. Qual é a função dos dendritos? Os dendritos, parece esses cabelos aqui, ó. São essas ramificações, ó. Isto aqui, ó, são os dendritos, tá? Ó, essas ramificações. E qual é a função, turma? É aonde o impulso nervoso chega. O impulso nervoso, ele chega primeiro aqui no dendrito, depois ele passa para onde? Para o corpo celular, e depois do corpo celular,
ele vai aqui, ó, para o axônio e o terminal do axônio. Então, esta é a ordem da propagação do impulso nervoso. Chega no dendrito, nessa ramificação, do dendrito ele passa para o corpo celular e o corpo celular manda essa informação através do axônio aqui, ó, passando pela bainha de mielina, terminando aqui, ó, no terminal do axônio. Então, professor, o neurônio, ele se conecta como? Aqui, ó. Opa. Você tem aqui, ó, vou fazer um neurônio rapidinho para vocês aqui, ó. Você tem um neurônio, né, aqui, as ramificações, parece uma pessoa. Supor aqui, ó, você tem um neurônio. E aqui, ó, você tem os dendritos. Vendo? Vocês têm os dendritos dele. Aqui, ó. Você tem os dendritos. E este dendrito vai se conectar a um outro neurônio. Através do que, professor? Aqui, ó, você tem um neurônio aqui também. E bem aqui você tem, ó, o terminal do axônio. Ó. Então, é assim que eles se conectam. Ó. Tá? É assim que eles vão se ligar. Então, turma, um neurônio se conecta ao outro do dendrito ao terminal do axônio, tá? Então, é assim que ocorre a ligação de um neurônio. E bem aqui, turma, nessa ligação, ó, bem aqui, ó, nessa ligação entre o terminal do axônio e um dendrito, a gente tem os chamados neurotransmissores. É uma questão hormonal onde passa, ó, os impulsos de um para o outro, tá? Então, você tem aqui, ó, né, os neurotransmissores, aonde você vai passar a informação de um neurônio para o outro, tá? Então, esse aqui é um neurônio, tá, turma? Ele se organiza em três partes. Ele tem o corpo celular, ele tem o dendrito e ele tem o axônio, tá? Essa parte final aqui, ó, chama-se terminal do axônio, tá? E, professor, quem são esses neurotransmissores? Olha aqui, ó, os neurotransmissores. Coloquei aqui só os principais. Ó, quais são os principais aqui? Eu tenho, turma, a dopamina, é importantíssimo. Você já deve ter ouvido falar sobre a dopamina. Como é que você libera a dopamina? Você libera ao comemorar, quando você está muito feliz. Minha mãe está aqui, chegou de viagem, me dá um abraço. Ou caso alguém, né, teve algum parente, né, que venceu o Covid, você libera uma grande quantidade de dopamina, você fica muito feliz, você fica animado. Então, comemorar, quando o seu time de futebol aí tá ganhando, o meu ultimamente, né, só agora que veio, né, mas antigamente só tristeza. Aí vamos supor aí, né, os flamenguistas e palmeirenses aí, ó. Esses tempos vocês estavam liberando muita dopamina, vocês estavam muito felizes, porque vocês estavam comemorando títulos e títulos. Então, você está liberando uma grande quantidade de dopamina. Não é somente comemorar, também aqui, ó, ao ser grato e, ó, ao praticar atividade física. Eu, quando, por exemplo, estou desanimado, estou meio triste, né? Geralmente eu não tendo a ficar, mas às vezes acontece. O que que eu faço? Eu vou correr, eu vou caminhar, coloco meu fone e vou correr. Por quê? Essa caminhada, esse exercício físico, ele libera a dopamina e faz, ó, com que você reduza a sua ansiedade. Não é aquela ansiedade, vai chegar meu celular, eu vou ganhar um celular, eu estou ansioso. Não. Aquela outra ansiedade, que você fica nervoso, batimento cardíaco acelera, você começa a suar, tá? Aquela coisa horrível. Então, ó, diminui essa ansiedade, melhora o seu ânimo e você se sente aqui, ó, motivado, você fica feliz. Então, é importantíssimo aqui, ó, a dopamina, turma. Você precisa de doses diárias de dopamina, principalmente nessa época aqui, né, de aulas EAD, ficar isolado em casa. Então, você precisa muito de dopamina. Ah, professor, eu fico trancado, não consigo, não saio. Tenta praticar, se você conseguir sair, né, com seu pai, praticar atividade física, em um local reservado ou na sua própria casa, se ela for grande, pratique atividade física, faz lá, ó, pode chinelo, os apoios, né, você está praticando atividade física, você já está liberando uma quantidade de dopamina. Seja grato, seja feliz, tá? Então,
A gente precisa muito de dopamina nesses dias, tá? Outra turma que a gente tem aqui, ó, é a serotonina. O que é a serotonina, tá? A serotonina, ela faz com que, ó, você, ó, reduza os maus hábitos e aumente a capacidade de decisão, ó. Ah, professor, vou fazer uma Professor, prova. a Oi? dopamina, ela envolve o pulmão, né? É o que mais precisa. É. Uhum. Então, ó, a serotonina aqui, ela é importantíssima porque, ó, alguns alunos, que no oitavo ano mesmo acontece isso. Quando estava tendo aula normal, né, lá no sexto e no início do sétimo, alguns alunos aqui faltava uma dose de serotonina. Precisavam ser aqui, ó, mais otimista, ver o lado bom da vida, né, das coisas. O lado bom da vida é um filme, né? Ver o lado bom das coisas. Porque você toma a decisão, você fica confiante. Às vezes, estava na época de prova, o aluno ficava lá. Eu não sei isso aqui, professor, eu não sei. Na verdade, o aluno sabia, mas ele não tinha capacidade, ó, de decisão, tá? Então, a serotonina, ela faz com que você reduza os maus hábitos, tenha capacidade de decisão, ok? Então, como é que você faz para ter mais liberação de serotonina? Ver o lado bom das coisas, ser otimista, tá? E a melatonina, turma, melatonina, ela melhora a qualidade do nosso sono. Professor, eu estou cheio de melatonina, só vivo com sono nessa época aqui, né? Como é que você faz? Tomar um pouco de banho de sol, né? 7 horas da manhã, não é aquele banho de sol de meio-dia, 2 horas da tarde, tá? Lá no pôr do sol, né? Ou no amanhecer, tá? Então, a melatonina, tem algumas pessoas que tomam, tá? Alguns antidepressivos que têm melatonina, que faz com que você acabe dormindo. Eu tenho um cunhado e ele é policial. E, geralmente, ele gosta de dinheiro. Então, ele vive tirando plantão para os outros, né? Que ele quer ganhar dinheiro. E ele vive dopado. Eu esqueci qual é o nome do remédio que ele toma. Ele vive tomando esse remédio e tem lá, tá, composto de melatonina, que é para ele dormir. Ele tira plantão direto, então ele tem que descansar. Ele não consegue. Aí ele toma determinados antidepressivos para ele poder dormir. Tá? E aqui, pessoal, noradrenalina. Como é que você libera a noradrenalina? Ó? Reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. A gente viu aqui, né, a parte da noradrenalina, adrenalina, lá no nosso sistema renal, né? Que a gente estudou lá no sistema renal, eu falei para vocês da noradrenalina e adrenalina, né? Faz o quê? Ó? A dilatação dos seus vasos sanguíneos, tá? Transporte mais rápido de oxigênio, ok? Como é que você faz aqui, ó? Através de massagem e exercício físico. O exercício físico também libera uma quantidade de noradrenalina. Reduz o estresse, melhora o foco e faz com que você consiga pensar, ó, melhor. Você vai raciocinar melhor. Então, ó, se você está estressado, você está ansioso, pratique atividade física. Tá? Vai dar uma caminhada, fazer alguma coisa, porque isso reduz o seu estresse e também reduz a sua ansiedade. Ocitocina, turma. A ocitocina, tá? Proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Como é que você consegue fazer um aumento da ocitocina? Abraço verdadeiro, um abraço falso, né, amiga? Se o veneno escorrendo aqui, não é esse abraço, tá? Aquele abraço verdadeiro, abraço no pai, abraço na mãe, né? Nos avós, aquele abraço bem confiante, né? E troca de afeto. Isso faz com que você libere, ó, ocitocina. Bons sentimentos, amor, conexão e confiança. A GABA, turma, é comer, por exemplo, castanhas, ter foco, meditação e controle da sua respiração. Diminui a ansiedade e aumenta também, ó, o relaxamento. E a endorfina reduz a dor, a depressão e aumenta, ó, a sensação de felicidade. Muitas pessoas, ó, comem chocolate, tá? Porque vai fazer, ó, com que libere, ó, uma quantidade de endorfina, você vai ficar feliz, né? Você aumenta a sua sensação de felicidade. Como é que é, né? Através de isso aqui não, né? Ainda não. Só lá com 30 anos, então deixa eu apagar aqui, né? Que é relações sexuais. Chocolate,
risos e principalmente aqui, ó, contato com a natureza. Tá? Importantíssimo. Quando você está no meio da natureza, você se sente feliz, você sente a paz, você sente até a presença de Deus quando você está num local calmo, num local tranquilo. Tá? Então, isso aqui, ó, são neurotransmissores, como eu falei para vocês. Ó. Esses neurotransmissores, ó, eles são propagados aqui, ó, entre o detrito e o terminal de um axônio. Continuando aqui, turma, sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de identificar as condições ambientais. Como assim, professor? As condições externas, está muito quente. Como é que você percebe que está quente? Como é que você percebe que está frio? Como é que você percebe determinado cheiro muito forte? Como é que você consegue? Através do seu cérebro. O seu corpo está cheio de nervos. E esses nervos, eles são conectados aos nossos órgãos, às nossas estruturas corporais e levam essas informações, ó, para o encéfalo, para que você interprete essas informações. E como é que ocorre aqui, professor, essa organização desses nervos? Ó? No nosso cérebro, a gente tem, ó, 12 pares de nervos cranianos. Ó. No nosso cérebro, você, ó, tem 12 pares. São 12 pares de nervos cranianos. Só aqui, tá? Na parte do seu encéfalo, tá? E a parte da medula espinhal é onde você vai ter, ó, uma maior quantidade, tá? De nervos. A maior quantidade de nervos está onde? Ó? Na sua medula espinhal. Você tem aqui, ó, nervos cervicais, que são 8, nervos torácicos, tá? Aqui na parte da caixa torácica, e nervos lombares, são 5, e você tem nervos sacrais, 5, e um nervo coxoide, né? Lá no cóccix. Por isso, quando você cai de bumbum no chão, dói, tá? Você sente um choque no corpo. Porque quando você cai de bumbum no chão, o pessoal fala, né? Cai trincado, né? Caiu de bumbum trincado no chão, né? Então, dói, né? Você sente até um choque por causa do nervo coxial que você tem aqui no cóccix. Então, geralmente aqui, ó, na sua medula espinhal, são 31, tá? Ao total, você vai ter 43, tá? No total, 43, aqui na nossa medula, 31, tá? Então, ó, são esse nervo. Professor, se eu tiver um dano, lembra lá no Kahoot que eu passei semana passada, que perguntava do Neymar, que levou uma joelhada lá do colombiano? Quando o Neymar levou uma joelhada do colombiano, ele teve problema bem aqui, ó, no nervo lombar. Professor, opa, na medula aqui, professor, se tivesse danificado, interrompido as informações nesse nervo aqui, professor, do Neymar, provavelmente ele ficaria sem andar. Ele ficaria paraplégico. Ele não ia conseguir andar. As pessoas lá, né, ficaram com medo. O Galvão Bueno quase chora, né, na época lá. Estava muito no Neymar. Meu Deus, Neymar, será que ele vai voltar a andar? Que ele não está conseguindo sair de maca, não conseguia se mexer. Se ele tivesse essa danificação aqui, provavelmente não. Eu gosto de futebol americano, né? Eu aprendi, compreendi as regras. E 2019, sabe que o futebol americano ele é violento. Mudou a regra lá, você não pode dar capacetada, tá? Não pode mais com a cabeça. Só que teve um cara lá que ele foi maldoso. O cara lá, né, que é o recebedor, ele pulou para receber a bola. Ele pegou. Quando ele pegou, turma, ele caiu assim, ó. Caiu de costa. E caiu assim em pé, né? Só que ele tinha que ir para lá, ó. Ele tinha que ir para cá. Só que ele caiu, ele tem que pegar a bola aqui, ó. Ele caiu de costa, ele iria virar e sair correndo. Só que o que aconteceu? Na hora que ele pegou a bola, caiu no chão, o outro cara veio, ó, dele, por trás dele, aqui, ó, na costa, que ele fez isso aqui, ó. O cara veio assim, ó, bateu, ele caiu, ó. O cara deu aqui, ó, pum, ele rodou e caiu no chão. Não conseguiu se levantar e hoje ele faz fisioterapia e ainda não conseguiu voltar a andar. Ele teve danificação aqui, ó, no seu nervo torácico e no nervo cervical. Muita gente ficou, meu Deus, é um esporte lá que dá muito dinheiro nos Estados Unidos, mas é um esporte que acaba com as carreiras das pessoas também muito cedo. Ele tinha 27 anos. Futebol se americano? aposentou. Oi? Futebol americano?
Futebol americano. Se aposentou porque ele não vai conseguir voltar. Ele vai voltar a andar, mas é bem lento, com ajuda, né? Com muleta. Então acabou, deu um baque na costa dele aqui, ó, que jogou ele para trás, ele deu uma cambalhota, caiu no chão e ele ficou assim, ó, só mexia a cabeça. Tava lá, parado, não conseguia. Ele não se mexia. Aí o braço dele depois voltou a funcionar, mas ele perdeu um pouco da movimentação nos nervos lombares. Um colega meu, ele sempre foi muito louco, muito louco mesmo. Andava de bike, né, BMX, ele era da galera da BMX, andava de skate, patins, motocross, e uma vez ele foi tomar banho na fazendinha com uma galera. Aí, turma, o que aconteceu com ele? Ele não foi pular de cabeça, ele pensava que o local era fundo, ele pulou de cabeça e deu no chão. Uma coisa que eu falo para vocês, nunca pulem de cabeça em piscina, em rio, tá? Não façam isso, porque vocês não sabem, vocês não conhecem. Ele acabou com a vida dele, ele ficou paraplégico, porque ele danificou a medula espinhal dele. Hoje ele só tem movimento nos braços, mas ele perdeu todo o movimento dos pés, ele ficou com depressão. E isso foi em 2007, pô. 2007. 14 anos aí, ó, que ele tá paraplégico. Então, caso você tenha um baque muito forte, você pode vir a ficar paraplégico ou a tetraplégico. Paraplégico é quando você perde o movimento das pernas. Tetraplégico é quando você perde tudo. Só movimento, ó, a cabeça. Aquele Superman lá antigo, né? Esqueci o nome dele. Christopher Reeve, parece que ele caiu do cavalo. Cara famoso, galã, conhecido lá na década de 80, início dos anos 90. Ele viveu Superman, caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Não se movimentava, ele ficava assim, ó. É igual o Stephen Hawking. Ficava numa cadeira, não se movimentava mais nada. E com o tempo, é normal, turma, tá? Uma pessoa ficar paraplégica ou tetraplégica e os seus órgãos, não, a sua musculatura atrofiar. Porque você não está mais praticando atividade física. Então, atrofia, diminui, né? A pessoa vai perder um pouco de massa muscular, tá? Então, ó, nunca pulem de cabeça num rio, nunca pulem de cabeça numa piscina, tá? Você não conhece a profundidade, então você pode acabar se machucando. Viu? Não pulem de cabeça. E aqui, turma, tá o arranjo, tá? Do nosso encéfalo. Tá? A gente vai ver tudo isso aqui, ó. Você tem o cérebro, você tem o lobo frontal, você tem o hipotálamo aqui, ó, junto com a hipófise. Importantíssimo, tá? Para o controle do nosso corpo, principalmente lá na questão hormonal também. Você tem aqui a medula espinhal, você tem o bulbo, ponte, você tem aqui, ó, o cerebelo, ó, tá bem aqui atrás. Tá? Você tem a meninge, ó. Algumas pessoas têm meningite, muita dor de cabeça, tá? Afeta, tá? As nossas meningite. Pode ser viral ou pode ser bacteriana. Viral ela é bem complicada. Só se pode vir até a falecer, tá? Pode vir até a morrer. E turma, aqui, ó, como eu havia falar para vocês, nosso sistema nervoso, né? A principal função dele, ó, é a transmissão, ó, desses impulsos nervosos através, ó, dos nossos neurônios. E qual é a função deles, ó? Receber informações, interpretá-las e emitir ordens aos órgãos para que eles realizam aquela função que foi interpretada. E armazenar também informações, né? Nossa memória aí, determinada informação. Olha aqui, ó, um funcionamento do nosso neurônio, tá? Um se ligando ao outro, ok? Então, essa é a função, ó. Receber a informação, você recebe, você tem que interpretá-la, você vai interpretar e você vai emitir uma ordem. Tio, até que hora vai a nossa aula? Mais 15 minutos já acaba. Ó, para quem está tendo problema de conexão, estou recebendo mensagem aqui de aluno. Para quem está tendo problema, tá? Se você não está conseguindo voltar, não tem problema, tá? E depois você assiste lá no iClass, tá? Eu já bati print aqui no início, eu bato print no início e print no final, para ver quem eram os alunos que estavam, tá? Então, se eu vi você aqui, aí eu vou
da frequência, tá? É como eu falei. Assista depois lá no Eclair, tá? E a divisão do sistema nervoso. Tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Na aula de hoje, a gente vai ver aqui, ó, sistema nervoso central, o periférico vai ser na aula de quarta-feira, na aula gravada, tá? Então, ó, já falei para vocês aqui do nosso sistema nervoso central, que ele é o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal. Tá? Essa é a funcionalidade. Esse que é a organização do sistema nervoso central, SNC. Encéfalo e medula espinhal, tá? Professor, as nossas vértebras servem para quê, professor? Para proteger a medula espinhal, tá? Então, ó, a medula espinhal está conectada a todo o nosso organismo. É um eixo de conexões, tá? Por onde passa as informações. E como é que está organizado o nosso sistema nervoso central? Turma, o nosso encéfalo, né, que a gente chama de cérebro, né? O cérebro aqui, ó, nosso encéfalo, ele é dividido em quê, ó? Em cérebro, né, que você costuma chamar o encéfalo de cérebro. Mas, na verdade, turma, o nosso cérebro, ele é organizado assim, ó. Nosso encéfalo. Você tem o cérebro, você tem o cerebelo, você tem a ponte e você tem o bulbo. Quais são, professor, a função de cada um desses? O cérebro, ó, qual é a função do cerebrito, né? O cérebro é ele, ó, que é responsável pelo pensamento. Eu estou com fome. Estou aqui na aula de ciência, mas eu estou pensando lá no meu Free Fire. O que eu vou jogar meu Free Fire? Eu tenho que jogar o Free Fire. Movimento voluntário. Como assim, professor, movimento voluntário? Aí, ó, seu braço. É aquele movimento que você manda, você consegue controlar. O coração é involuntário, você não manda no seu coração, ele bate sozinho. Tá? Já o seu braço, ele é involuntário ou involuntário. Professor, o braço é involuntário? Nem faria sentido mandar no coração, por exemplo. Coração, para, morreu. Tá? Professor, como assim que o meu braço também é voluntário? Quando você anda, o braço não se movimenta sozinho? Ou você anda com o braço parado? Alguém anda com o braço parado aí? Não, né? O braço vai, ó, se movimentando. Professor, por que o braço vai? Parece que cansa mais se a gente ficar andando com o braço parado. Por que, professor? Você vai andando assim, aí, meu parceiro? Porque você vai, por causa também do equilíbrio, tá? Você vai andar. Tá? E ainda aqui, ó, movimento voluntário, a sua linguagem, o julgamento e a percepção. Isso é a função do nosso cérebro. Professor, e o cerebelo, ó, também relacionado ao movimento, só que o seu movimento corpóreo, ao equilíbrio e à postura. Por exemplo, professor, se uma pessoa tiver um baque, caiu de cabeça no chão, pum, ela vai ter problema do quê, professor? Ela pode ter problema na postura e no seu equilíbrio. Então, quem tem o equilíbrio corpóreo é o cerebelo. Você já viu alguma pessoa sem braço jogar bola? É sério, uma pessoa lá que perdeu os braços jogar bola, ela consegue jogar bola? Você já viu? Eu não vou colocar esse vídeo não, porque vocês vão ficar rindo, mas imagine aí. Um cara sem braço, ele não vai conseguir ter o equilíbrio, turma. É sério. Ele vai chutar a bola e vai cair. Mas, tio, e a pessoa que não tem perna, como é que ela joga? Aí não tem. Ela vai jogar aquele futebol lá com a mão. É tipo um handebol, né? Que ele joga. Mas, ó, uma vez eu jogava bola com um cara e ele não tinha o braço esquerdo. E ele não chutava no gol. Ele só ficava tocando, ele só distribuía. Era muito difícil ele chutar no gol. Depois que ele chutou no gol, ele caiu. É sério, ele caiu. Porque ele não tem o equilíbrio. Quando você chuta, né, você tá aqui, ó. Você tá aqui, né? Você vai chutar lá, né? Aqui, ó. Você chutou, ó. Você abre o braço, né? Você não vê lá o cara chutando aqui, ó. Ele não fica, ele vai ficar o quê? Chutou, ó. Você abre, ó. Você vê lá, ó, o movimento do seu braço. Automático. Por que você faz isso? Equilíbrio. Se o cara não tem braço, se ele for chutar, ele vai, ó, cair no chão. Ele cai, simplesmente, porque ele não tem o equilíbrio. Mas se a pessoa não tiver perna nem braço?
Aí não tem como jogar. Não tem como. Não vai ter como. Não tem os 4 membros, tá? Então, ó, essa é a função do cerebelo, tá? Movimento, equilíbrio e postura, ok? E aqui, turma, eu tenho, né, o bulbo e a ponte, ó. Qual é a função aqui do bulbo e da ponte, ó? Controle da respiração, controle do ritmo, né, dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, essas funcionalidades aqui, né, do bulbo e da ponte, tá? Principalmente o bulbo aqui, turma, com a respiração. Professor, e aquela pessoa que ela tem problemas de percepção, né, no equilíbrio, no movimento, na postura, ela deve ter algum problema no cerebelo. Você olha aquela porta, você vê a porta de determinado tamanho e você vai passar na porta e se bate. Alguém já teve esse erro de percepção? Você olhou a porta, ó, aquela porta é grande, aí você passa lá e bate o braço sem querer. Já deve ter acontecido isso com você, tá? Então, ó, isso aqui é a funcionalidade, ó. Cérebro, cerebelo, tá? O cérebro, desculpa. Pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. Cerebelo, movimento, equilíbrio e postura. Bulbo e ponte aqui, ó, respiração, né? Controle da respiração, dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. E a medula espinhal, qual é a função dela? Levar a informação aqui do seu encéfalo para todo o corpo, tá? E a turma, uma curiosidade, tá? Do nosso cérebro aqui, ó. Como é que ele é organizado? Olha aqui, ó. Você tem a área motora geral, que é aquela área que vai comandar, né, o nosso sistema, a área motora do comando. Você tem a outra área de sensibilidade, que você consegue perceber os objetos, as coisas. Você tem ainda aqui, ó, movimento e escrita. Você tem o paladar. Então, o cérebro de vocês está todo organizado. Você tem atividade psíquica aqui na frente, linguagem articulada, olfato, audição, zona de memorização, zona de reconhecimento de objetos, área de interpretação de escrita e área visual. Então, o cérebro de vocês está todo organizado, está tudo dividido. Igual quando você tem lá no computador, você tem a pasta. Cada pasta lá vai estar organizada com determinada função. Então, é assim que o nosso cérebro se encontra. Ele é totalmente organizado. E para finalizar a aula de hoje, eu vou parar bem aqui, tá? Na próxima aula a gente continua. Como funciona o cérebro? O cérebro ele se divide em 2 hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O que o hemisfério direito faz? Ele é o seu lado criativo, ó, intuitivo, aonde você percebe as formas, onde você fantasia, você imagina as coisas, aonde você percebe o perigo, aonde você tem a intuição. Acho que eu vou apanhar da minha mãe, né? Então, você tem aqui, ó, né, a intuição do lado direito. Então, o lado direito é seu lado criativo e intuitivo. O seu lado esquerdo é seu lado lógico, do raciocínio lógico, ó, da análise, da matemática, da lógica, da linguagem. Ah, professor, o meu lado esquerdo é menos desenvolvido que o direito. Aí pode acontecer, né? Você não é bom, né, em raciocínio lógico, aí seu lado esquerdo pode ser menos desenvolvido que o lado direito, tá? Então, turminha, ó, já parando aqui na divisão do nosso cérebro, tá? Próxima aula, que é quarta-feira, ela será gravada, onde eu irei continuar aqui, ó, cérebro, cerebelo, tá? Irei falar aqui, ó, da medula, entre outras estruturas, e praticamente, ó, acabar com o nosso assunto, tá? Ó. Acabou. Vendo pouco slide. Menos de 10. Ok? Próxima aula lá, nós damos essa finalizada. Ó, quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, tá? Daqui a meia hora ele vai estar disponível lá no portal Eclash, beleza? Olha aí, ó, o Pietro tá liberando dopamina, ó. Tá caminhando lá na beira-rio, né? Certo aí, ó. Isso aí, ó, liberando dopamina. Tá? Vamos lá bater o print e encerrar a aula de hoje.